Galera, meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Academy e essa é a nossa quarta aula do curso de Teoria Comportamental. E a partir desse ponto a gente vai começar a falar dos estilos de administração. E nessa aula nós vamos falar da teoria X e da teoria Y. Quer dizer, é importante primeiramente falar para você o seguinte: quando uma pessoa está à frente de uma organização e ela tem que administrá-la, administrar outras pessoas, né? Ou seja, quando alguém é um gestor, é um administrador, é um coordenador, então essa pessoa ela vai ter um estilo de administrar. Existem alguns administradores que são mais severos, mais coercitivos. Existem alguns administradores que são mais democráticos. Existem, então, formas de se levar a administração. Esse cara que você está vendo aí na tela, o Douglas McGregor, ele cunhou, né, duas teorias, a teoria X e a teoria Y. E cada uma dessas teorias enxerga o subordinado, o funcionário, de uma determinada maneira. E é isso que a gente vai entender isso agora. Por quê? Porque dependendo de como se enxerga os subordinados, então se tem um estilo de administração. Por exemplo, se eu enxergo que os meus subordinados são muito preguiçosos, então a minha tendência é eu sempre estar estressado e a minha tendência é sempre estar ali pegando no pé deles, né? Sendo autoritário, sendo mandão. Então o meu estilo de administração acaba sendo moldado pelo que eu penso dos funcionários, dos subordinados. E é isso que a gente vai entender agora aqui. A gente vai entender a teoria X e a teoria Y, que são duas teorias opostas entre si na forma de enxergar o empregado, na forma de enxergar o subordinado. Então, se você for um gestor, ou se você tem alguém que é subordinado a você no seu trabalho, então você provavelmente tem uma tendência de ou ir para a visão que a teoria X tem, ou ir para a visão que a teoria Y tem. Então vamos lá. Vamos começar entendendo. Então nós temos aqui a teoria X e nós também temos a teoria Y. Beleza? Nós temos então a teoria X e a teoria Y. Vamos começar falando da teoria X. E como eu falei para vocês, tanto a teoria X quanto a teoria Y são uma forma de enxergar o funcionário ou colaborador. Beleza. Então o que vem a ser a teoria X? Bom, a teoria X ela é a concepção tradicional do trabalho. Quer dizer, é uma forma mais antiga de ver o empregado, de ver o operário, de ver o trabalhador. A gente vai começar a entender mais isso porque eu vou te falar agora como é que a teoria X enxerga as pessoas. Qual é a visão das pessoas que a teoria X tem? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é que essa visão que ela tem é uma visão que hoje se considera incorreta, errada. Tá? Ou seja, aquele que está com o pensamento da teoria X, que é o pensamento arcaico, é o pensamento mais tradicional, hoje é visto como alguém que está pensando da maneira errada sobre as pessoas que trabalham com ele. A gente vai começar a entender isso bem melhor agora. Tá? Então, a teoria X ela fala que as pessoas elas são preguiçosas, elas são indolentes. Então, se eu enxergo a pessoa assim como a teoria X fala, então eu vou achar que a pessoa ela tem a tendência de simplesmente fazer corpo mole. E lógico que isso vai interferir no meu estilo de administração. A teoria X também fala que as pessoas não têm ambição. Em outras palavras, elas não querem responsabilidade, elas fogem da responsabilidade. Enquanto algumas pessoas querem crescer e querem pegar mais responsabilidade, as outras pessoas, segundo a teoria X, né? Aliás, segundo a teoria X, todo mundo, né? Todas as pessoas, por natureza, elas não têm ambição. Elas não querem responsabilidade. Elas fogem daquilo que elas consideram um perigo para elas. Ok? A teoria X também tem que as pessoas elas são resistentes às mudanças. Ou seja, as pessoas querem que tudo continue sempre do mesmo jeito. Elas não querem mudanças, elas querem preservar o status quo. Beleza? E a teoria X também fala que as pessoas são dependentes, ou seja,
A pessoa, ela sempre está dependendo da administração, ela está sempre dependendo do coordenador. Se ninguém mandar, ela não faz nada. Se ninguém ficar no pé, ela não faz nada. Então, você tem aí uma concepção bem arcaica, bem tradicional, uma forma bem antiga de enxergar os trabalhadores. Uma forma que hoje se considera como incorreta. A teoria X, então, ela traz essa visão muito errônea, muito errada dos operários, dos funcionários, dos colaboradores, o que infelizmente, ainda hoje se tem muitos que pensam assim, que os funcionários são preguiçosos, que se eu não controlar eles, se eu não fizer algum tipo de autocontrole, se eu não ficar no pé, eles não vão trabalhar, eles vão vadiar. Então muita gente ainda pensa desse jeito, ok? E essa é a visão da teoria X. É lógico que, por conta disso, essa é uma visão que tem um certo preconceito, né? Porque se eu enxergo as pessoas dessa maneira, eu estou sendo preconceituoso. Como é que eu posso dizer que todo mundo é preguiçoso? Ou como é que eu posso dizer que todo mundo não quer responsabilidade, que todo mundo não quer mudança? Isso é um preconceito que acaba ali sendo trazido por essa forma de enxergar os colaboradores. E aí, quem enxerga dessa maneira vai ter um estilo de administração baseado nesse tipo de pensamento. E é o que eu quero falar agora, né? A administração. Como é que a administração dentro da teoria X age? Bom, primeiramente, como a teoria X, quem pensa como a teoria X, diz que todo mundo é dependente, que ninguém quer mudar, ninguém tem missão. Então a tendência da teoria X, quem tentar numa posição de gestão, de administração, a tendência é simplesmente pegar e prover todos os recursos que a pessoa precisa, porque ela acredita que essas pessoas não vão atrás do que precisam. É claro, dentro de uma organização, a organização tem que prover os recursos para a pessoa funcionar, para a pessoa trabalhar. Porém, vai muito mais além disso, né? Vai muito além disso, porque quando se pensa conforme a teoria X, se pensa que tem que se colocar tudo na mãozinha, digamos assim, entre aspas, para que a pessoa ela venha executar. Porque senão ela não vai ter atitude, ela não vai ter criatividade, ela não vai querer buscar trabalho. Ok? O segundo ponto é que a teoria X ela quer dirigir as pessoas completamente para os objetivos. A teoria X é uma teoria que é muito coercitiva, né? Tem a tendência de ser coercitiva no sentido de ser muito autoritária, embora não que seja necessariamente, não é que todos aqueles que se baseiam na teoria X são autoritários, não significa isso. O que significa é que quem se baseia na teoria X vai ficar o tempo todo no pé das pessoas, vai ficar o tempo todo analisando, o tempo todo vendo, não vai dar liberdade para as pessoas agir, porque a teoria X se baseia numa posição de que é necessário estar o tempo todo ali dirigindo, controlando. O controle dentro da teoria X é algo muito forte, ok? E a teoria X vem dizer que se a pessoa for bom no trabalho dela, ela tem que ser recompensada. Mas se ela não for, ela tem que ser punida. É uma visão, sabe? E é muito bom falar isso porque, olha, normalmente se utiliza a remuneração para motivar a pessoa, para punir a pessoa, para recompensar a pessoa. Então, por exemplo, segundo a teoria X, as pessoas trabalham só porque elas querem ganhar um salário no final do mês. E aí, se eu quero punir essa pessoa, então eu puno essa pessoa tirando o salário dela, diminuindo o salário dela. Eu puno ela com o salário. Da mesma forma, se eu quero recompensar alguém, motivar alguém, eu recompenso dando um salário maior, dando uma bonificação. Porque, segundo a teoria X, as pessoas são movidas apenas por isso. E aí, se você estudou com a gente teoria científica, teoria clássica, teoria das relações humanas, você vai aí muito bem fazer essa analogia, que eles tinham essa visão, né? A visão de que o trabalhador precisava ser supervisionado, que se deixasse ele sozinho, ele ia fazer corpo mole. Taylor até cunhou um termo chamado soldering, acho que é assim que pronuncia, que significa vadiagem, né? A vadiagem sistemática, ou seja, se eu não ficar no pé do trabalhador, ele não vai trabalhar. Essa é uma visão que vem aí da Revolução Industrial, vem dessa época aí dos primórdios dos estudos das organizações. Então, basicamente, a teoria X é uma teoria muito arcaica, muito tradicional. Porém, ela ainda resiste até hoje, né?
É bom citar isso. Mas aí nós temos a teoria Y. E a teoria Y, ela já vem trazer uma concepção moderna de como se deve gerenciar as pessoas, administrar as pessoas. Então, como é a visão das pessoas dentro da teoria Y? Bom, primeiro passo, né? Primeiro conceito. É uma visão sem preconceitos. Enquanto a teoria X tem uma visão preconceituosa do trabalhador, a teoria Y ela não tem preconceitos. Okay? Ela é uma visão sem preconceitos. Como eu falei para vocês, a teoria X e a teoria Y são teorias opostas. Uma é o contrário da outra. Então, basicamente, é só você pegar tudo que eu falei da teoria X e colocar o contrário e você vai entender que é a teoria Y. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, segundo a teoria Y, as pessoas elas gostam de trabalhar, que é diferente. A teoria X, ela acha que as pessoas não gostam de trabalhar. As pessoas elas têm a tendência de serem preguiçosas, como eu falei. Mas aqui não, as pessoas gostam de trabalhar, as pessoas querem trabalhar. Né? As pessoas, elas não são passivas, como a teoria X pensa que elas são, né? Ou seja, elas não são dependentes, elas não estão o tempo todo ali para receber ordens. Só faz as coisas se tiver ordem. Não. A natureza das pessoas, segundo a teoria Y, não é essa. Elas são pessoas ativas. Sim, elas querem trabalhar. Ok? Outro ponto. As pessoas elas têm motivação. O que é diferente do que a teoria X apregoa. Né? Que as pessoas elas só se motivam pelo salário. Né? Aí a teoria Y vem dizer, não, existe motivação além do salário, não é só o salário que motiva as pessoas, tem muito mais além disso. A gente também pode dizer que a teoria Y enxerga o potencial das pessoas, enquanto a teoria X acha que as pessoas são preguiçosas, são indolentes, não têm criatividade. A teoria Y diz, não, essas pessoas elas têm potencial, elas podem ter um desempenho grande, elas podem ser motivadas, elas podem crescer, né? Elas querem responsabilidade. Diferente da teoria X, que dizia que as pessoas não têm ambição, a teoria Y ela diz não, as pessoas têm ambição sim, elas querem responsabilidade, elas querem crescer. Né? Essas pessoas elas são criativas, elas só precisam de uma chance para provar isso. E aqui você tem dois pontos interessantíssimos. Né? Por quê? Porque como a teoria Y e a teoria X são teorias, basicamente, formas de enxergar o homem, o trabalhador, de forma completamente oposta, completamente diferentes, né? A teoria é bom citar que a teoria X ela diz que a natureza das pessoas é assim, preguiçosa, dependente, passiva, e a teoria Y fala não, a natureza das pessoas não é assim. As pessoas elas são motivadas, elas têm potencial, elas têm responsabilidade, elas são criativas. Só que o que a teoria Y fala sobre as pessoas que na verdade acabam sendo passivas, desmotivadas, não querem responsabilidade? Ela fala o seguinte, olha, existem pessoas que realmente são assim, elas não querem responsabilidade, elas não são criativas, elas não são motivadas. Existem pessoas que realmente estão nesse patamar aí ruim, mas não é porque a natureza delas é assim, como apregoa a teoria X. Não, elas são assim porque elas tiveram experiências ruins em outros ambientes de trabalho, em outras organizações, elas foram maltratadas. E aí acaba que por conta das suas más experiências no passado, então elas acabam se tornando assim, perdendo potencial, querendo fugir do trabalho, mas não é porque é a natureza delas, certo? Bom, com relação à forma de administrar, né, a administração, quer dizer, quem administra com base na teoria Y, bom, essa pessoa ela vai se esforçar para proporcionar condições para as pessoas se desenvolverem. E esse é o ponto principal da teoria Y. Né? A teoria Y fala, não, as pessoas elas têm motivação, elas têm potencial, elas querem responsabilidade, elas são criativas, elas não são passivas, porém, para que tudo isso venha à tona, para que eu tire o melhor dessas pessoas, eu preciso proporcionar as condições para que essas pessoas venham a atingir todo esse potencial que eu digo que elas têm. Elas não são por natureza ruins, elas simplesmente tiveram situações desagradáveis, experiências por quais elas passaram que as deixaram assim. Mas se eu criar a situação, se eu motivar, se eu criar as oportunidades, então essas pessoas elas vão ser diferentes, elas vão ser motivadas, né?
E aí, para que isso aconteça, eu posso descentralizar decisões, quer dizer, se eu sou um gestor que me baseio na teoria Y, e o que eu vou fazer? Eu vou dar poder para as pessoas decidirem, eu vou descentralizar as decisões. Eu vou dar chance delas terem atitude, delas crescerem, né? Eu vou ali ampliar o cargo. O que é ampliação do cargo? É dar mais tarefa, dar mais funções para aquela pessoa além do que ela faz. Se você lembrar da teoria científica, tinha gente que passava o dia inteiro só apertando parafuso. Ou seja, o conteúdo do cargo dessa pessoa era um conteúdo chato, monótono. A pessoa não tinha um desafio, ela não crescia. Ela não crescia individualmente. Ela não se desenvolvia. Então, a teoria Y vem dizer, a pessoa ela tem que ter a oportunidade de se desenvolver, mas para isso eu tenho que dar para ela responsabilidade, eu tenho que ampliar o leque de tarefas que ela executa. Essa é a ampliação do cargo. Da mesma forma, eu também tenho que ali proporcionar que essa pessoa participe de decisões importantes. Eu tenho que perguntar para ela o que ela acha, qual o objetivo, aliás, qual o pensamento dela sobre determinado assunto, porque assim eu faço ela se sentir importante dentro da organização, né? E eu tenho que proporcionar uma forma dessa pessoa se autoavaliar, ao invés de eu simplesmente estar ali o tempo todo avaliando ela, dizendo se ela é boa ou se ela é ruim. As pessoas elas podem simplesmente olhar para si mesmas e se perguntar onde eu posso melhorar. E essa autoavaliação é boa também, né? Faz parte de uma nova visão do homem, uma visão moderna do homem. Então, nesse ponto aí, gente, a gente fecha, né, a teoria X e a teoria Y, como você pode dizer, como vocês puderam ver. São teorias completamente opostas, enquanto uma é uma visão arcaica e tradicional, a outra é uma visão mais moderna, né, uma concepção mais moderna, uma concepção sem preconceito, a teoria Y, enquanto a teoria X é uma visão preconceituosa. A teoria X é uma visão errada, uma visão incorreta do homem. A teoria Y é uma visão que traz uma nova abordagem, uma nova visão desse trabalhador. E aí, com base nisso tudo aí, você consegue entender basicamente por que há chefes e chefes, gestores e gestores, né? Cada um tem a sua visão. A maneira como ele enxerga o funcionário, enxerga o trabalho, é o que ele vai levar para seu próprio estilo de administração. Legal? É isso aí. Na próxima a gente vai estudar alguns sistemas e aí a gente vai começar a ver sistema coercitivo, democrático, aquela coisa toda. Você vai gostar pra caramba. Até a próxima!